Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 1 também. Se vocês acharem aí, a gente vai ler. Eita Deus. Amém? Podemos ler? Capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 2: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Amém? Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta aí. Nós vamos entender um pouquinho do que Paulo está falando com essa igreja. Quando Paulo chega em Tessalonicenses para pregar o evangelho, ele chega lá e tudo começa a dar certo. As vidas começam a se converter a Jesus Cristo, até mesmo algumas mulheres muito importantes da cidade se convertem, homens muito importantes, judeus, alguns líderes da sinagoga se convertem a Jesus Cristo e parece que tudo vai ser perfeito, tudo ia dando certo, como nunca antes. Todas as vezes que Paulo chegava em um lugar para pregar o evangelho, a perseguição vinha atrás dele. Isso acontece no capítulo 17 de Atos, mas no capítulo 16 nós lembramos que quando Paulo chega para pregar em uma cidade, tem uma jovem adivinha na cidade, e Paulo expulsa o espírito daquela jovem e vai para preso. E dessa vez está tudo tranquilo. Ele vai pregando e pessoas se convertem, pessoas importantes se convertendo. E eu acho que ele olhou assim e disse assim: glória a Deus, nesse lugar vai dar tudo certo. Mas não demorou muito. Quando alguns judeus que eram rebeldes, desobedientes, viram que Paulo estava conseguindo levar aquelas pessoas para o caminho de Cristo, a inveja lhes subiu ao coração. E eles foram procurar pessoas de entre a malandragem, é o termo que a Bíblia usa, para perseguir Paulo, para buscar Paulo. Algumas versões vai dizer homens vadios, outras versões vai dizer homens da malandragem. E nós entendemos que pessoas são essas. São pessoas que a vida delas é uma vida feita, ou uma vida que é levada para fazer o mal ao outro. São pessoas criminosas. Eles foram atrás de criminosos para perseguir Paulo. E eles convocam essas pessoas e mandam perseguir Paulo. E tem um homem chamado Jason, naquela cidade, que acolheu Paulo. E eles entram na casa, invadem a casa desse homem e começam a procurar por Paulo lá. Só que Paulo não estava lá naquele momento. E então eles, por não encontrarem Paulo e nenhum dos que estavam com Paulo, eles levam esse homem diante das autoridades e diz que ele estava acolhendo perturbadores. Diz assim: esse homem está acolhendo aqueles perturbadores que estão perturbando o mundo todo. E começou-se uma perseguição contra Paulo e os ajudantes de Paulo ali. E Paulo precisou sair fugido daquela cidade. E ele foge de Tessalônica e vai para Bereia, uma cidade vizinha, fugindo da perseguição. Então parece que nada mudou. Todo lugar que Paulo passava, alguma coisa sempre era um obstáculo para a pregação do evangelho. Sempre alguma coisa se levantava para que o evangelho
fosse manchado, fosse deturpado, não fosse ensinado. Sempre alguma coisa se levantava. Mas, apesar dos pesares, apesar de toda a luta, uma igreja ficou ali. E Paulo agora está escrevendo para ela. Leiam comigo de novo o verso 1, capítulo 1, verso 1. Ele diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por mais que o inimigo, por mais que o diabo, astuto que ele seja, por mais que os homens rebeldes que sejam, por mais que todo levante de quem quer que seja, seja do homem, seja do maligno, eles tentem contra a obra do Senhor, eles não prevalecem. Percebam, Paulo saiu dali fugido. Era uma igreja que foi plantada às pressas, mas foi uma igreja que prosperou. Foi uma igreja que, apesar das dificuldades, ficou de pé. Uma igreja que, apesar de ter pouco ensino, pouca instrução, ter recebido pouca orientação de Paulo, foi uma igreja que se manteve de pé, porque eles creram não em Paulo, porque eles creram não em coisas qualquer, eles creram em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. E esse Deus e Pai e Senhor Jesus Cristo, Paulo diz assim a ele: Ele é quem traz graça e paz. Mesmo em meio à tribulação, o nosso Deus, que é o nosso Pai, e o seu Filho Jesus Cristo, eles trazem e derramam sobre nós a sua graça e a sua paz. E por isso essa igreja pôde ficar com as suas portas abertas, porque apesar de toda a desobediência do homem e apesar de todo o levante do inimigo, a igreja é de Deus. E Deus é quem derrama da graça que pode fazer com que a igreja se mantenha de pé. E também derrama da paz que faz com que a igreja, mesmo em meio a lutas, continue firme. Bem, e ele vai continuar. E ele vai dizer que está sempre orando por aquela igreja. Verso 2 ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ele se apresenta como alguém que está sempre orando para que Deus continue fortalecendo aquela igreja. E aqui nós compreendemos que toda igreja, forte ou fraca, grande ou pequena, é uma igreja que só fica de pé, só cria raízes, só cresce e só prospera em um único meio, pela oração. O que viemos fazer aqui essa tarde? Que culto estamos participando aqui hoje? Um culto de oração. A igreja, ela só floresce. Uma igreja só finca suas raízes bem fortes em Cristo. A igreja, ela só permanece firmada na rocha quando as suas bases são oração. E Paulo sabe disso. E ele diz assim: eu faço sempre oração por vocês. Eu estou sempre mencionando vocês diante de Deus quando eu oro. E quando eu oro por vocês, o que é que eu digo a Deus? O que é que eu lembro de vocês que eu apresento a Deus? Está aí no verso 3. Ele diz que lembra daquela igreja assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ele diz no verso 3 que apesar da igreja ter sido perseguida, da igreja ter pouca força, da igreja ser pequena, da igreja ter enfrentado tribulações, era uma igreja que trabalhou muito. Imagine, Paulo ficou pouquíssimo tempo naquele lugar, mas quando aquelas pessoas chegaram à fé, ele diz assim: eu lembro da fé de vocês, do trabalho que vocês fizeram, pela fé que vocês professaram ter, um trabalho muito grande, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, um trabalho cheio de paciência e cheio de esperança.
Mas Paulo ficou tão pouco tempo ali, tão pouco tempo. Mas os irmãos se empenharam tanto, que Paulo, quando lembrava dele nas orações, Paulo apresentava a ele: Deus continua mantendo esse povo nessa mesma fé, nesse mesmo trabalho, nesse mesmo empenho, nesse mesmo amor, nessa mesma esperança, nessa mesma força, porque era o que ele lembrava daqueles irmãos. Apesar de todos os pesares, a igreja se tornou uma igreja trabalhadora, uma igreja forte, uma igreja que aos olhos humanos era fraca, porque tinha poucas pessoas, porque tinha pouco tempo, porque tinha poucas condições financeiras, porque tudo era muito pouco, mas ela tinha algo que era muito. Ela tinha muita fé, ela tinha muita vontade, ela tinha muito amor, ela tinha muita esperança. E isso fez com que ela fosse pobre aos olhos dos homens, ela fosse fraca aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, ela era uma igreja forte. E é uma igreja que prevaleceu. E Paulo vai dizer no verso 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A Bíblia vai nos dizer que não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus quem nos escolhe. Jesus Cristo vai dizer que Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. É Ele quem salva as ovelhas. E ninguém pode arrebatar as ovelhas dele, das mãos dele. Ele vai dizer que nós só vamos a Ele, porque o Pai nos entregou a Ele. Ele vai dizer que ninguém pode vir a Ele, se o Pai não lhe entregar. E só vai a Cristo aqueles que são dados por Deus. Então nós entendemos que não somos nós que escolhemos Deus, mas é Deus quem nos escolhe. É a Bíblia quem diz isso. E ele vai dizer aqui no verso 4: e eu sei, meus irmãos, que vocês são escolhidos por Deus. Eu sei, meus irmãos, que Deus escolheu vocês. Ele está dizendo para aquela igreja: eu tenho certeza que vocês são parte do povo eleito de Deus. Mas como é que Paulo ficou sabendo que esses irmãos eram escolhidos de Deus? Ele vai dizer no verso 5: como é, Paulo, que você sabe que esses irmãos são escolhidos de Deus? Tão pouco tempo, talvez eles se desviassem, talvez eles abandonassem a fé, talvez eles largassem tudo. Como é que você sabe, Paulo, que eles são eleitos? Porque aquele que é eleito de Deus, jamais Cristo lança fora. Ele vai dizer... Cristo vai dizer que as ovelhas dele, ninguém arrebata das mãos dele. Elas nunca perecerão, porque Ele é quem dá a vida eterna a elas. Como é, Paulo, que você sabe? Verso 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Ele vai dizer algumas coisas que certificam que aqueles irmãos eram eleitos de Deus, que aqueles irmãos eram povo de Deus, escolhidos de Deus, e que Deus os sustentaria. Ele diz assim: o nosso evangelho, o evangelho que nós chegamos aí pregando, a boa notícia que nós pregamos para vocês, ela não chegou somente em palavras, mas ela chegou em poder e no Espírito Santo. O que é isso? O evangelho não foi somente algo que entrou no ouvido e saiu pelo outro daquele povo, não. Aquele evangelho produziu uma transformação no coração. Aquele evangelho chegou ali poderosamente. E de quem era o poder que aquele evangelho estava atuando ali? No poder do Espírito. O Espírito Santo agiu poderosamente nos corações daquele povo. E aquele povo teve uma vida transformada e começou a andar de forma digna, a andar de forma santa, a andar
andar de forma que somente o povo de Deus anda. Então Paulo tem uma certeza. Paulo diz assim: quando vocês ouviram o evangelho, o Espírito Santo agiu no coração de vocês, porque vocês nunca mudariam a vida de vocês por querer próprio. Vocês só mudaram a vida e a conduta de vocês porque o Espírito Santo agiu com poder no coração de vocês. E porque o Espírito Santo mudou a vida de vocês, eu sei que vocês são povo de Deus. E aqui nós podemos nos examinar também. Será que nós somos parte desse povo eleito de Deus? E a resposta é: o Espírito Santo age como em seu coração? Ele mudou a sua vida foi transformada, você hoje anda em santidade, você hoje anda em transformação de vida, você hoje anda em amor a Deus verdadeiro. Porque nós escutamos diariamente as pessoas dizerem que amam a Deus, mas se a gente perguntar: você aceita Jesus Cristo? Ele diz assim: não, hoje não, mas eu amo a Deus e Deus está no meu coração. Nunca foi diferente. Nunca foi. Quando a gente prega sobre Jesus e sobre Deus, as pessoas sempre dizem isso: não, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não quero agora não. Eu não quero nada com igreja agora, eu não quero nada com nada agora não. Eu quero ficar aqui no meu cantinho quietinho. Sempre é assim. Mas tem um dia que quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo age com poder naquele coração. E sabe o que é que acontece? Aquela vida diz assim: eu quero Deus, eu quero Jesus, e eu quero agora, e eu vou me dedicar, e eu vou fazer a obra dele, e eu vou mudar de vida, e todos os meus vícios eu vou abandonar, e todas as minhas idolatrias eu vou abandonar, e todo o meu passado eu vou abandonar, e agora eu vou viver somente para agradar a Deus. Essa é uma das marcas do povo de Deus. O povo de Deus, quando ouve o evangelho, o seu coração é transformado pelo poder do Espírito Santo, e a vida dele é transformada, e ele não vive mais da mesma forma, mas vive agora para agradar a Deus. Bem, e o verso 6, Paulo vai continuar a dizer assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, porém com alegria do Espírito Santo. Paulo vai dizer assim: e vocês fizeram igualzinho a nós, tanto a nós como a Cristo. Igualzinho como? Vocês começaram a enfrentar muitas tribulações, mas não negaram a fé. E isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Lembra da parábola do semeador e da semente? Quando ele diz assim: uma caiu em um terreno espinhoso, porque quando a semente cresceu, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em terreno pedregoso, e por ter pouca raiz, quando veio as situações difíceis, ela, por não ter raiz, pereceu. E sabe o que é que depois Jesus explica? Que esses espinhos são os prazeres do mundo, que por serem muitos naquele coração, sufocam o evangelho, e a pessoa abandona o evangelho e vai viver para o mundo. Ou então, o outro é quando vem a perseguição, e a perseguição acaba por frustrar a semente do evangelho no coração. E ele diz assim: mas somente um coração que não está mais com os prazeres do mundo e não está mais preso às coisas, às perseguições desse mundo, ele não volta atrás. Quando o Espírito Santo age em o coração, ele não volta atrás. E eu sei que vocês receberam a palavra, enfrentaram muitas tribulações, mas enfrentaram com alegria e não voltaram atrás. Sabe o que isso prova? Que o Espírito Santo está habitando em vocês. Então eu sei que vocês são povo de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus não teme tribulação. O povo de Deus passa por tribulações com alegria. E por que ele passa com alegria? Porque o Espírito Santo está em seu coração. E Paulo diz que isso é outra prova, que mostra que eles são parte dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus andam em uma nova vida e vencem as tribulações. Esses são dois sinais que Paulo diz, mas não somente isso. Verso 7 vai dizer: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque
por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesse a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que é que Paulo diz? Eles abandonaram toda a sua vida passada, todos os ídolos do qual eles serviam, a vida a qual eles estavam presos, a idolatria a qual eles estavam presos. Eles abandonaram tudo. E não abandonaram secretamente, era algo que todos ficaram sabendo. A Acaia não era perto, nem mesmo a Macedônia era perto, era um lugar distante. Mas sabe o que Paulo disse quando eu cheguei lá na Macedônia e na Acaia? E eu fui contar sobre vocês, eu não precisei falar mais nada, todo mundo já estava sabendo o que aconteceu. Todos já estavam sabendo do que Deus fez aí no meio de vocês, porque Deus tirou vocês daquele antigo procedimento e agora vocês vivem uma vida santa. Tirou vocês daquela antiga vida de idolatria, servindo a deuses falsos, a deuses que não existem, servindo a espíritos malignos, e agora vocês servem ao Deus vivo. Todos ficaram sabendo, e não somente isso, mas que também, vocês agora, no verso 10 vai dizer, passaram a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então ele conclui dizendo assim: eu sei que vocês são o povo de Deus, porque vocês abandonaram tudo, mas abandonaram tudo para crer em Jesus Cristo, para crer no Filho de Deus, que foi morto, mas reviveu, que estava morto, mas hoje está vivo, que padeceu, mas ele padeceu para nos livrar da ira futura. Agora a esperança de vocês está neles. Vocês abandonaram tudo, abandonaram a antiga vida, abandonaram, passaram por grandes tribulações, abandonaram os ídolos mortos, mas agora a vossa fé está toda e completamente em Jesus Cristo, e nele vocês esperam o dia dele, esperam a vinda dele, esperam o livramento dele, esperam nele, esperam a cura da parte dele, esperam providência da parte dele. A vossa esperança está toda em Jesus Cristo. Esta é a prova de que somos povo de Deus, quando nós abandonamos a antiga vida para andarmos agradando a Deus. Quando nós passamos por tribulações, mas passamos em alegria. Quando nós largamos os deuses do passado, os ídolos do passado, e agora deixamos tudo para servirmos ao Deus vivo. E abandonamos isso tudo, não por qualquer coisa, mas abandonamos isso tudo para servirmos, agradarmos, adorarmos e esperarmos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a marca do povo de Deus, renunciar tudo para andar com Jesus Cristo. Há alguém aqui, meus irmãos, que vivenciou isso tudo, abandonou tudo e deixou tudo para trás, para se apegar a Cristo e esperar o dia dele? Se assim foi na vida de vocês, assim como Paulo disse, eu também digo, nós somos parte do povo de Deus, nós somos aqueles escolhidos de Deus. Mas se não foi, se isso ainda não aconteceu na sua vida, se você ainda não abandonou e renunciou tudo para apegar-se somente a Cristo, andar com Ele e aguardar Ele, hoje é o dia que você pode voltar o seu coração e dizer assim: eu não quero mais essa vida, eu quero Jesus Cristo. Eu não quero mais passar por provações nesse mundo e no dia do juízo suportar ainda mais tribulações. Eu quero agora Jesus Cristo. Eu quero a alegria que o Espírito Santo traz para o meu coração. Eu não quero mais esses ídolos mortos, esses deuses falsos, esses espíritos enganadores. Eu quero somente Jesus Cristo. Hoje você pode, assim como esses irmãos de Tessalonicenses,
ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo e passar a servir somente a Jesus Cristo, esperar somente em Jesus Cristo, agradar somente a Jesus Cristo, amar somente a Jesus Cristo, porque é por meio dele que nós temos o livramento da ira vindoura. No dia que Deus nos chamar diante do seu trono, para nós não haverá ira, mas para nós haverá graça. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos encontrados naquele grande dia, sendo parte desse povo eleito dele, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar.